Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui mais um domingo, mais uma querida Escola Bíblica Dominical para nós estudarmos juntos esta lição de hoje. Antes de nós vermos o assunto tão maravilhoso de hoje, feche seus olhos, vamos orar juntos para que o Senhor nos abençoe. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade riquíssima de nos reunirmos, ó Deus, eu aqui, gravando a Escola Bíblica Dominical online, e aos meus amados irmãos no seu lar, no seu trabalho, onde estiverem, para estudar a Tua Palavra. Abençoe, Senhor, neste dia, nos abrindo a mente, o coração, o entendimento, para compreendermos o assunto desta manhã. Nós pedimos, Senhor, se conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre, os irmãos podem ver aí, na capa da sua lição, estamos estudando sobre as promessas de Deus, como confiar e viver plenamente as promessas do Senhor, porque quem prometeu é fiel para cumprir. A lição de hoje, a lição de número 8, vai falar sobre a promessa de paz. Irmãos, quem não quer paz na vida, né? Qual é essa paz que o Senhor promete? Como ela se aplica à nossa vida cristã, à nossa vida comum, e nós estudaremos esse assunto tão maravilhoso no dia de hoje. O nosso textual está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, e o versículo 27, que nos diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A nossa verdade prática, irmãos, diz que a paz do Espírito Santo traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Irmãos, uma lição importantíssima. Nós temos a plena convicção que Deus tem algo profundo para falar aos nossos corações. Eu os convido, nesse momento, para lermos a palavra de Deus nesses versículos que serão a base para o aprendizado dessa manhã. Ela está dividida em 3 passagens. A primeira no livro de Números, no capítulo 6, a partir do versículo 24. Depois a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 4. E a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3. Vamos começar por Números 6 e 24. Nos diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Agora Filipenses 4 e 6 nos diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Agora 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo 10 nos diz assim: Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Irmãos, que coisa maravilhosa, né? Nós estudaremos nessa manhã este assunto. Não temos dúvida, né, que a paz que excede todo o entendimento será descrita através do Espírito Santo aos nossos corações, e por isso recebemos com alegria nosso professor irmão Anderson nessa manhã, que será o instrumento de Deus para nos ensinar sobre esse assunto tão maravilhoso. A paz do Senhor, um bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade aqui de estarmos unidos e reunidos nesse propósito tão maravilhoso de aprender mais uma porção da palavra do Senhor. E a revista desse trimestre, como nós já estamos estudando, fala sobre um assunto especial: as promessas de Deus. E hoje, na lição de número 8, nós vamos estudar e aprender um pouco mais a respeito da promessa de paz que o Senhor nos deu. A introdução da lição, os irmãos que tiverem revista puderem acompanhar, ela diz assim: O Senhor Jesus é identificado na profecia de Isaías como o príncipe da paz. De seu principado deriva a paz de que todo ser humano precisa.
Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da promessa de paz que está presente na palavra de Deus. Veremos como a paz é representada no plano de Deus, bem como é apresentada também na perspectiva do mundo, e principalmente a paz que Jesus prometeu para cada um de seus seguidores. Aleluia! Glória a Deus! Que assunto maravilhoso que nós vamos estudar a partir de agora. E para a gente adentrar nessa lição, nós podemos levantar a seguinte reflexão: o que significa paz? Paz, a palavra paz, no seu significado, dentro do dicionário, mas também é uma reflexão para nós: o que significa paz para cada um de nós? O que significa ter paz? Aleluia! É isso que nós vamos aprender a partir de agora. A lição ela vai nos trazer uma abrangência sobre a palavra paz. Paz, com seu significado no dicionário. Paz no plano de Deus. Paz na perspectiva do mundo. E por fim nós vamos estudar a respeito da promessa de paz que o Senhor deu a cada um de seus seguidores, como disse na introdução. Então, o que significa paz? Em termos gerais, paz significa ausência de guerra ou ausência de conflito. Paz também podemos trazer como sinônimo para a explicação da palavra paz, equilíbrio e harmonia. Aqui no primeiro subtópico, a paz no plano de Deus. O comentarista ele nos traz o significado de paz que nós encontramos no dicionário. E ele nos traz os seguintes sinônimos para a palavra paz: tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. E ele nos traz também a palavra paz dentro do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento. No Antigo Testamento, encontramos a palavra shalom para representar a paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde e prosperidade, a paz. Essa palavra shalom, então, no Antigo Testamento, ela representa tudo o que há de melhor na vida. Já no Novo Testamento, o termo grego para paz, essa palavra é eirene, com significado semelhante, contudo, enfatizando a ideia de quietude e repouso. Então, esse é o significado da palavra paz dentro do dicionário e dentro do que nós encontramos na Bíblia Sagrada para a palavra paz. Shalom no Antigo Testamento, eirene no Novo Testamento. Ambas com significados muito semelhantes. Podemos até dizer que um complementa o outro para explicar a palavra paz. E aí nós entramos no segundo subtópico, aonde nós vamos aprender sobre a paz na bênção sacerdotal. Bênção sacerdotal se encontra em Números,
versículo 24, 25 e 26, que nós lemos já dentro da leitura bíblica em classe. São os primeiros versículos que foram lidos. Então, a paz na bênção sacerdotal. Para complementar o significado que nós já estudamos no primeiro subtópico, tirado aí do dicionário do Antigo Testamento e do Novo. Então, a paz na bênção sacerdotal do Antigo Testamento, nós falaremos particularmente sobre um aspecto muito semelhante dessa bênção sacerdotal com a bênção apostólica. Eu achei muito interessante. A bênção, tanto a bênção sacerdotal quanto a bênção apostólica, ela era impetrada sobre os servos fiéis de Deus. E era tríplice a bênção sacerdotal. Por que tríplice? Porque ela era repartida ou dividida em 3 partes. Versículo 24 do capítulo 6 de Números. A primeira parte: o Senhor te abençoe e te guarde. Essa era a outorga da bênção de Deus e da sua proteção contra os poderes malignos e tudo que se opusesse ao bem-estar humano e ao povo de Deus. No versículo 25, a palavra vai nos dizer assim: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Significa o favor divino, boa vontade e a graça de Deus sobre e para o seu povo. No versículo 26, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E a paz aqui significa o cuidado e a provisão de Deus com amor para com o seu povo. E aí nós entramos na semelhança que eu queria compartilhar com os irmãos da bênção apostólica, que também é dividida em 3 partes. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo permaneça em nossos corações desde hoje para todos sempre. Juntos dizemos amém. Muito conhecida entre nós. Aleluia. E então eu achei aí uma certa semelhança, né? Porque o Antigo Testamento são sombras e tipos, símbolos para o Novo Testamento. Voltando então para a última parte da bênção, que se encaixa dentro do estudo que nós estamos aprendendo nessa lição sobre a paz. O Senhor te dê paz. Aleluia. Essa paz, como na introdução, é usada a palavra shalom, que é do Antigo Testamento, onde se encontra essa passagem que nós lemos. E essa passagem específica, ela nos revela a paz, então, no seu significado de completude, satisfação e plena felicidade. Esse é o sentido de paz na bênção sacerdotal: completude, satisfação, plena felicidade. E vimos isso também, nós podemos comentar aqui, nós vimos isso na vida do povo de Israel durante a sua peregrinação no deserto por aproximadamente 40 anos. Como que nós vemos isso? Em nenhum momento, durante todos esses anos no deserto, Deus desamparou seu povo.
Não ficaram um só dia sequer sem comer, sem beber água, não faltou comida, não faltou água, as roupas deles não envelheceram, tinha a sombra da nuvem durante o dia para proteger do sol do deserto e tinha a coluna de fogo durante a noite para aquecer o seu povo contra o frio daquela região durante a noite. Então, Êxodo 40, capítulo 40, verso 38, vai nos dizer assim: porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Aleluia. Então, nós vemos também, com esse exemplo, que para o povo de Israel ter paz, o povo de Israel, ele precisava, por motivo de sobrevivência, ficar ali debaixo da nuvem durante o dia. Era questão de sobrevivência. Então, para ter paz, precisava ficar na presença de Deus. A Bíblia vai nos dizer que quando a nuvem se movia, então o povo de Israel rapidamente desmontava ali a tenda da congregação, pegavam os seus pertences e se moviam juntamente com a nuvem. Porque se ficassem ali e fossem, eles estariam vulneráveis ao sol e muito provavelmente morreriam de fome. E por outro lado, eles também sabiam que aonde a nuvem estava, eles tinham proteção contra o sol, eles tinham alimento, ou seja, eles tinham paz. Aleluia. Então, já no Antigo Testamento, a presença de Deus, ela realmente vai simbolizar esta paz que nós estamos estudando nessa lição. Terceiro subtópico. Jesus, em João 14, 27, ele faz uma promessa para nós. Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então nós vamos aprender nesse tópico qual o significado desta paz, que Jesus diz assim: a minha paz vos dou. Então nós vamos entender agora a paz do Senhor, aleluia, ou a paz de Deus, na qual, inclusive, faz parte das nossas saudações como irmãos em Cristo, aleluia. Então, esse terceiro subtópico nós vamos aprender sobre a paz do Senhor, o que representa esta paz. Então, esta paz do Senhor, ela é o resultado final da obra do Espírito Santo em nossas vidas. É uma paz extremamente profunda e duradoura. Esta paz é a confiante segurança em qualquer circunstância da vida. Essa é a verdadeira paz, a paz do Senhor. Aleluia. Com a paz do Senhor Jesus Cristo, nós não precisamos temer nem o presente e nem o futuro. Olha só que lindo nós olharmos lá para o povo de Israel no deserto. Ali, com a paz do Senhor, com a presença de Deus, eles não precisavam mais se preocupar, nem com o presente, nem com o futuro. E Deus mostra isso através do maná. E Deus, Ele
manda todos os dias e fala para o povo de Israel não guardar, para o povo de Deus experimentar uma paz diária em suas vidas. Então, o pecado, o medo, a incerteza, a dúvida e várias outras forças que estão constantemente em conflito dentro de nós já não precisamos mais temer. Aleluia. Mas a paz de Deus, ela entra em nossos corações e em nossas vidas para reprimir essas forças hostis e oferecer consolo em lugar de conflito, oferecer descanso em lugar de preocupação. Esta é a paz do Senhor, a paz que Ele nos oferece, que Ele oferece a todo ser humano que aceitar essa paz em sua vida e buscar essa paz que só se encontra pela fé em Jesus Cristo e em sua obra redentora. Dessa forma, como a paz ela reina em nossa vida, em nossos corações, então nós devemos, é um dever para o cristão, buscar ter paz com as outras pessoas. Primeiro, porque a paz também faz parte do fruto do Espírito. Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Hebreus 12, verso 14. A Bíblia vai nos dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E em Romanos, capítulo 12, verso 18, existe um versículo muito importante falando a respeito de paz. Diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, é o nosso dever, enquanto estiver em nosso domínio, em nossas forças, e depender de nós precisamos ter paz com todos os homens, porque somos servos de Deus, o Deus de paz, porque nós temos a paz do Senhor em nossas vidas. Entramos então aqui para estudar o segundo tópico. Agora nós vamos ver a paz ilusória do mundo, ou seja, na perspectiva do mundo. A paz de Deus, ela é plena e duradoura, mas a paz do mundo, ela é ilusória. Primeiro subtópico, uma paz enganosa. Então, no contexto secular, a maioria das pessoas entendem que a paz, ela é meramente a ausência de guerra, ausência de conflitos, ausência de dificuldades ou ausência de problemas. Por esse motivo, muitos buscam a paz em coisas que não edificam e geram uma falsa e momentânea sensação de paz. Então o ser humano, ele busca essa paz interior, ele busca preencher esse vazio em refúgios como vícios, jogos, baladas, falsas religiões e também em bens materiais. Isso me fez lembrar, irmãos, da parábola do filho pródigo lá em Lucas 15.
onde aquele filho, ele pega ali a herança, a sua parte, ele pega ali uma boa quantia e vai para uma terra longínqua. E lá naquela terra, para preencher o vazio do seu coração, ele começa a gastar o seu dinheiro dissolutamente. E coloca ali o seu coração, ele acredita que isso vai trazer paz para ele, em falsas amizades e coisas vãs, como nós já citamos. E também, e nós vimos o final, né, do filho pródigo, quando ele cai em si e lembra que na casa de seu pai ele tinha paz, a paz que lhe foi tirada. Por um momento, ele teve a falsa paz do mundo, ele teve dinheiro, a segurança que o dinheiro traz, há muitos amigos, mas foi só por um momento. Quando o dinheiro acabou, levou-se também a paz daquele jovem. Também, irmãos, nós podemos ver na parábola do rico insensato, lá em Lucas 12, verso 19. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aleluia. Então, todas essas coisas, vícios, baladas, falsos amigos, dinheiro no banco, bens materiais, ele produz ali uma falsa sensação de paz, porque a qualquer momento, por que é uma falsa paz ou uma paz enganosa? Porque a qualquer momento essa paz se acaba. Mas a paz do Senhor, ela é eterna. Segundo subtópico, a paz das obras da carne. Como vimos no tópico anterior, muitas pessoas confundem a falsa sensação de paz que geram os prazeres e os deleites da vida como... Então, confundem essa falsa sensação de paz com a verdadeira e sublime paz que só se encontra em Cristo. Aleluia. Terceiro subtópico aqui desse segundo tópico vai falar sobre uma falsa paz, complementando e finalizando esse ensino sobre a paz ilusória do mundo. Uma falsa paz. Ensinando a igreja de Tessalônica a respeito do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aqui somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação, uma paz superficial, frágil e apenas aparente. Quem se compromete com a falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro, mas com Jesus desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. Então, nesse subtópico aqui, o comentarista da lição ele nos lembra o que Paulo falou a respeito do período da grande tribulação, no reinado do anticristo. Tudo vai parecer perfeito, como diz aqui no tópico da lição. Uma paz superficial, frágil e apenas aparente. Por quê?
todas as nações estarão unidas para promover a paz mundial. Vai se erradicar a fome e a miséria no mundo. Não haverá guerras, conflitos, dentro de um período, de uma porção dentro desse período da grande tribulação. Por esse motivo, muitas pessoas que se dizem cristãs vão até mesmo aceitar este reinado e até mesmo a marca da besta, dizendo para si mesmos: é Deus quem está abençoando. Isso é apenas um benefício da modernidade, né? Como diz aqui no final aqui desse tópico. Quem se compromete com a falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro. Então, nós precisamos estar atentos e ligados com o Espírito Santo para poder discernir sobre os tempos de oposição no presente e no futuro. Terceiro tópico, aliás. Aqui nós vamos estudar, irmãos, a paz que Jesus prometeu. Então agora nós vamos entrar sobre a promessa de paz. Sabemos que a Bíblia nos fala que Jesus é o príncipe da paz. Lá em Isaías 9, no verso 6, um versículo maravilhoso. A parte B, ela diz assim: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia! E dentro dessas características que foram citadas sobre o nome de Jesus, aleluia, encontramos aqui o príncipe da paz. O que quer dizer príncipe da paz? Então, príncipe da paz, ele sinaliza em sua primeira vinda sobre a terra, cumprindo a sua obra redentora. Aleluia. Ele iniciou o seu reinado messiânico, sim, porque quando Jesus veio à terra, aleluia, várias passagens ele diz: é chegado o reino de Deus. Aleluia. Então, foi ali que se iniciou o reino messiânico de Jesus, trazendo paz com Deus à humanidade, ou seja, reconciliando o ser humano a Deus, religando o ser humano a Deus, o contato entre o ser humano e Deus. Aleluia. Mediante a libertação do pecado e da morte. Lá em Lucas, capítulo 2, no verso 14, diz assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Anunciando aqui o nascimento de Jesus e a inauguração desse reinado do príncipe da paz. Aleluia. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Príncipe da paz também vem sinalizar para nós a respeito da segunda vinda de Cristo, quando ele estabelecerá o seu reino sobre todas as nações por um período de 1000 anos, nos quais ele trará a verdadeira paz, a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz que o mundo não conheceu. Aleluia. Segundo subtópico aqui, uma promessa redentora. Aqui nos utilizaremos do significado da palavra paz como equilíbrio
e harmonia, como nós citamos no início. Paz no sentido de equilíbrio e harmonia. Isso para expressar o estado original da criação do homem. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Ou seja, quando Deus finalizou a sua obra, aqui a Bíblia não vai dizer que Deus viu que ficou bom. Não, muito bom. Ou seja, tudo que Deus havia criado ficou perfeito. Aleluia. Existia uma plena harmonia, um pleno equilíbrio em todas as coisas, em todos os detalhes que Deus havia criado. E isso continuou até o pecado original, ou seja, até a queda do homem através da desobediência que foi cometido, interrompendo assim esta harmonia, este equilíbrio, esta paz original do universo que Deus havia criado. Naquele momento, então, Adão e Eva experimentam pela primeira vez a culpa, a vergonha diante de Deus e uma perda da paz interior e também a perda da íntima comunhão que eles tinham com Deus. Então, foi ali que o ser humano perdeu a paz interior. Romanos 3, verso 23, a Bíblia vai nos dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nesse contexto, então Deus promete redimir o seu povo, redimir o ser humano por meio da semente da mulher, lá em Gênesis 3, no verso 15, onde podemos, conhecido como proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho pregado na terra, onde Deus promete que da semente da mulher levantaria um que pisaria a cabeça da serpente. Aleluia. E essa promessa, ela se cumpre em Jesus Cristo, reconciliando-nos e estabelecendo novamente a paz, a harmonia e o equilíbrio entre o ser humano e Deus. Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E essa paz com Deus significa livramento da ira de Deus, alegria da salvação pela vida e pela presença do Senhor em nossa vida, e a certeza de que Ele cumpre as suas promessas. Esta paz é fruto da fé e da obediência. Terceiro subtópico, uma promessa que excede todo entendimento, Filipenses 4, versos 6 e 7, que também foi usado como leitura bíblica em classe dessa lição. O verso 6 diz assim, aleluia, lá na leitura bíblica em classe: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. Ou seja, o melhor remédio para a preocupação é a oração. Aleluia. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, o melhor remédio para a preocupação é a oração. Porque quando oramos e confessamos para o Senhor as nossas preocupações,
nós lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade. 1 Pedro 5, verso 7. Porque ele tem cuidado de nós. A oração, meus irmãos, ela nos faz lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados por seu decreto. Então, a sublime paz de Deus, ela vem sobre nós para guardar, blindar os nossos corações como um escudo de todas as pressões psicológicas, materiais e espirituais que tentam nos afligir. Essa paz, ela acalmará o nosso coração e nos fortalecerá, mesmo diante das aflições e das lutas. Podemos, então, confiar no Senhor e experimentar a paz que só Ele pode nos dar. Portanto, confiemos nas promessas de Jesus, bem como em sua providência. E para finalizar, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura da conclusão da lição, que diz assim: vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude. Mesmo nas horas de grandes tormentos, contrastamos essa perspectiva de paz com a paz do mundo, que compreende que a paz é uma mera ausência de guerra ou se resume a períodos limitados de prazeres. Aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente que independe das circunstâncias. É a paz que Jesus prometeu. A paz de Deus. Aleluia, a paz do Senhor. Então, que nós possamos ter essa paz dentro de nós e, com a ajuda do Espírito Santo, transmitir essa paz ao mundo. Aleluia. Fiquem todos na paz do Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Que lição maravilhosa, que aprendizado precioso para a nossa vida, para o nosso coração. Não há dúvidas, pelo menos eu não as tenho, que Deus falou conosco nessa manhã, nos ensinou sobre um assunto riquíssimo e que Deus nos dê sabedoria, né, irmãos, para aplicarmos na nossa vida este ensinamento e confiarmos plenamente nesta promessa. Antes de nós encerrarmos a nossa lição de hoje, eu quero fazer 2 avisos importantes. O primeiro, um convite especial a todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui nos acompanhando na EBD Online, que você nos faça uma visita. Nós temos cultos aqui na nossa igreja sede, na Avenida Campos Sales, aqui no Bairro Alto, toda terça, toda quinta-feira e também aos domingos à noite, e em todas as nossas igrejas. Praticamente em todos os bairros da nossa cidade, você encontra ali uma igreja nossa, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, próxima de você, para que você cultue ao Senhor ali ao longo da semana, na quarta, na sexta-feira e também todo domingo à noite, em todas as nossas igrejas, há um grande culto da família, um culto de adoração ao Senhor. E além disso, todo domingo de manhã, em todas as nossas igrejas, nós temos a Escola Bíblica Dominical. As nossas igrejas aqui em Matão, as igrejas que pertencem ao nosso campo de trabalho, em Dobrada, em Gavião Peixoto, Nova Europa, as cidades de Itaiaçu, Taiúva, Tabatinga, todas essas cidades tem ali uma igreja da Assembleia de Deus Ministério do Belém e você pode no domingo pela manhã estar presente e estudar conosco esta lição que você estudou aqui de maneira online comigo, com o nosso professor, estudar presencialmente com nossos pastores e professores, com toda a igreja, levando ali sua família, seus filhos, seus sobrinhos, todos eles, todas as idades estão bem assistidas na nossa Escola Bíblica Dominical.
Irmãos, e também nós que somos alunos, que amamos a Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus e com a obra missionária. Os irmãos estão vendo passar aqui os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix para facilitar, e ali o irmão pode mandar a sua oferta, o seu dízimo, e assim abençoar a obra de Deus e a obra missionária. Eu não tenho dúvidas que Deus tem bênçãos reservadas àqueles que se dispõem a contribuir com a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor e encerrando a nossa aula de hoje. Feche os seus olhos, vamos juntamente comigo orarmos ao Senhor em forma de gratidão por tudo que Ele tem feito conosco hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por Tua presença, Senhor, pelo ensinamento que trouxe ao nosso coração. Nós clamamos nesta hora, Senhor, ser conosco, nos ajudando, nos permitindo, Senhor, experimentar a Tua vontade. Fala conosco, Senhor, ao longo do nosso dia, nos abençoando este dia, à tarde, o culto à noite, cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor, que está aprendendo a Tua palavra na Escola Bíblica Dominical. Ajuda-nos a colocar em prática, Senhor, somos Teus filhos, Teus alunos, queremos aprender a cada dia, através da Tua palavra, os Teus ensinamentos. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que você tenha um domingo muito abençoado, feliz. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.